Usará a palavra o galardoado com o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, professor Luís Quintais. Antes do mais, eu gostaria evidentemente de agradecer a atribuição deste prémio, que muito me honra, e dizer-vos que estou evidentemente muito satisfeito por estar aqui hoje. Cumprimentaria evidentemente toda a gente, os circunstantes e em particular o Presidente da Câmara de Amarante, José Manuel Mendes, meu amigo, e Presidente da Associação Portuguesa de Escritores. E gostaria, talvez, de uma maneira talvez um pouco improvisada, mas de destacar que uma das coisas que mais me alegra, em particular, é o facto deste prémio ter, evidentemente, o nome de Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais é um poeta que eu li muito, sobretudo na minha juventude mais remota, não é? E sobretudo numa fase relativamente incipiente da minha fase de claro entusiasmo pela escrita. E, portanto, Teixeira de Pascoais é uma referência de facto notável. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que para alguns Teixeira de Pascoais é um poeta tão importante como Fernando Pessoa, em particular Mário Cesarini, disse justamente, e portanto, é um poeta de facto enorme, um poeta absolutamente notável. Uma das razões porque eu gosto particularmente de Teixeira de Pascoais é porque ele representa uma determinada tradição dentro da poesia que eu gostaria de caracterizar como contramoderna. De alguma forma, a modernidade, ela própria, encerrou todo um conjunto ou promoveu todo um conjunto de leituras contramodernas, e uma das quais é justamente aquela que tem gênese romântica e simbolista e que está patente em Teixeira de Pascoais. E Teixeira de Pascoais é essa voz do profeta, do visionário, essa dimensão do poeta como profeta e visionário, que marca profundamente, por exemplo, os surrealistas e que tem uma inscrição profundíssima, por exemplo, na obra de Herberto Helder. E essa dimensão contramoderna, se quisermos, profundamente romântica, de gênese romântica, digamos que uma corrente que eu, como um irracionalista assumido quando escrevo poesia, não sendo justamente apenas um irracionalista, porque sou também um académico e um professor universitário que faz investigação em áreas próximas da ciência, mas evidentemente sendo um poeta que considera, como Wallace Stevens, um grande poeta anglo-americano que tem uma influência muito grande sobre mim, que nos diz que poetry must be rational. A poesia para mim é um ato de celebração da irracionalidade humana, e acho que é uma das razões porque lhe devemos tanto. É o facto é a festa da irracionalidade humana, no seu sentido mais nobre também. E, portanto, essa dimensão é uma dimensão que em particular, Pascoais captou muito bem, e é uma dimensão à qual eu devo muito. Herberto Helder, em particular, é um poeta que também tem essa gênese, e, portanto, eu sou um poeta que tem, de facto, essa digamos que essa particular preferência por poetas onde essa dimensão é muito clara. Posto isto, eu não vos quero evidentemente maçar, não tenho, como um bom irracionalista que escreve estas coisas, eu não sou propriamente a melhor pessoa para as explicar, sei que é possível explicá-las ou atribuir-lhes um sentido fora do próprio texto, não é? E, portanto, quero agradecer evidentemente também o maravilhoso texto que foi aqui lido, no qual me revi, evidentemente, e agradeço, e que revela uma leitura muito profunda e densa do meu trabalho. E, se calhar, a única coisa que eu vos tenho a propor no resto da minha intervenção é a possibilidade de ler aqui alguns poemas, apesar de não ter os meus óculos, mas vou tentar fazer o meu melhor, e, portanto, seja como for, agradeço mais uma vez muito a atribuição deste prémio, e vou então tentar ler alguns poemas. E muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Como foi dito aqui, este trabalho poético que aqui está plasmado, são 20 anos de poesia, há uma ordem, essa ordem, eu inverti a ordem porque a memória faz-se ao contrário, não é? E, portanto, o livro está construído dos livros mais recentes para os livros mais antigos. Depois,
uma das ideias interessantes é justamente que, à medida que vamos lendo o livro, percebemos que há certo tipo de temas que são recorrentes. Em particular, há justamente a ideia de que a escrever poesia é também uma forma de biografia, uma forma de autobiografia, okay? Uma forma de construir a nossa autobiografia e de interrogar essa biografia ou essa autobiografia. Portanto, o primeiro poema que eu leio é um fragmento de O Vidro, e esse fragmento diz justamente, começa por essa interrogação. Haverá biografia? Quando tinha 6 ou 7 anos, por aí, lançava bolas a uma parede. Batia-as violentamente com uma raquete empenada, batia-as desalmadamente. As bolas voltavam a mim agressivas, rápidas, capazes de me matar. Não fosse eu hábil no desvio do momento que em mim se antecipava como uma voz que já não reconheço nem escuto. O demónio virá como uma bola de ténis quebrando o vidro da biografia. Milimetricamente, recordo-me. Por 2 vezes, não era uma bola de ténis, mas balas à procura de uma vítima, eu próprio, sentado no muro fronteiro à casa. Quero ainda quebrar o vidro. Vou quebrá-lo. Vou quebrar esta mão do lembrar. Brincava sobre o muro. Tinha carrinhos, pedrinhas, pensamentos obscurecidos por uma inocência hoje sem recorte. Dentro da casa, a família afadigava-se na contemplação da fuga através de um belo exercício de ânimo, festa e recusa, reconheço. Escutei um silvo e depois outro. Um bocado de estuque sobre a cabeça e alguém haveria de vir em meu socorro do vazio da casa, que era como um saco sem fundo e sem propósito. Uma bala perdida, e eu perdido para a vida, ou quase, por centímetros poucos e distrações corteses e felinas. O meu pai, o sobrevivo, foi tocado pela pedra da minha morte. Partiu para essa terra de inclemências e cruzou-se com a minha mãe. Nasci do torturado mapa como linha geográfica à beira de um rio bloqueado por uma ilusão desfeita. Mesmo os que amei permanecem frios, mais frios que outros, os que comigo não seguiram viagem. O que terá sentido na circunstância do abandono contrafeito? Expectativas teve-as, seguramente, como se outro reflexo mais baço se interpusesse entre si e esse futuro, que é apenas um olhar preso à indefinição e à intransparência. De depois da música lerei Depois da música. Depois da música, a poesia será atingida por inegociáveis medos. Debruçou-se sobre a mesa, sobre o arquivo, sobre o mapa da sua morte, escutou o rumor de um mar espesso, sem mecânica. Saiu pela porta sem porta da história e voltou ao terreno da biografia. A música acabou, escreveu. A história jaz sepultada, sem herói civilizador. Tudo agoniza, agonizará a partir desse ontem. Um plasma queima o sangue por dentro e é suja a noite, suja de um azul ameaçador. Debruçou-se sobre a mesa. Os prédios estremeciam como uma pele estremecente. A mesa era negra, como fora o quadro riscado. Dedicado, perseguia um desígnio distante, talvez apagado no chão móvel da página.
E por último, como toda a poesia é memória, e toda a poesia nos deve lembrar muitas vezes daquilo que não queremos lembrar, eu vou ler um poema que se chama Noite e Nevoeiro. No Museu Auschwitz-Birkenau, o eterno é um número indelével, uma armadilha na pele desenhada. Posso imaginá-lo, posso conhecê-lo, posso tocá-lo. No Museu Auschwitz-Birkenau, o eterno é a nudez dos que gritam. Com unhas retalham tetos, paredes, portas. Posso imaginá-lo, posso conhecê-lo, posso tocá-lo. No Museu Auschwitz-Birkenau, o eterno é uma voz que oferece um chá depois do duche, desvelos a aflitos e diabéticos. Posso imaginá-lo, posso conhecê-lo, posso tocá-lo. Há luminosos dias de outono. Nos luminosos dias de outono está o eterno. Posso imaginá-lo, posso conhecê-lo, posso tocá-lo. A erva cresce, cobre a linha férrea abandonada. Porque cresce a erva, porque são verdes os campos, porque é azul o céu, porque continua, porque sobrevive o azul. Obrigado.